Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o feudalismo na Europa. Então vamos dar início à nossa aula? Então o feudalismo ele foi um sistema social que predominou na Europa Ocidental entre os séculos 10 e 13. Embora o tempo de duração e as características tenham variado de uma região para outra, a palavra feudalismo deriva de feudo, uma origem germânica que significa bem dado em troca. Lembrando que já conversamos sobre os germânicos na Europa medieval. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você assista antes de ir para essa aula aqui. Então vamos dar continuidade. Com a desintegração do Império Carolíngio, os aristocratas que descendiam ali dos antigos servidores de Carlos Magno, eles continuavam a reproduzir em seus domínios o costume germânico de doar terras e seus dependentes para obter ajuda administrativa e militar, como eu comentei na aula sobre os germânicos na Europa medieval. Esses aristocratas, grandes senhores de terra, firmavam ali então alianças pessoais com outros aristocratas que eram reforçadas pelo juramento de fidelidade entre eles, que para esse período isso era muito importante. Por meio dessa aliança, um aristocrata ele transferia a outro o poder sobre o seu principal bem, ou seja, a terra, uma parte do seu feudo. Aquele que doava esse feudo passava a ser senhor de quem recebia, e esse que recebia era chamado de vassalo. E entre eles se firmava ali então um contrato de feudo vassálico. Era assim que se chamava esse contrato entre esse senhor que dava esse pedaço dessa terra, doava essa parte da terra, e essa pessoa que recebia. Então assim se estabelecia algumas obrigações e direitos entre esse senhor e esse vassalo, tá legal? Então, em geral, o feudo era autossuficiente, ou seja, ele tendia a produzir quase tudo o que era necessário para a sobrevivência dos moradores, como por exemplo alimentos, ferramentas, roupas e alguns utensílios domésticos, tá legal? Na Europa feudal, a agricultura era fonte de sustento da maior parte da população. Então no senhorio, que era ali a propriedade agrícola desse senhor, havia terras para o cultivo, celeiros para armazenar, por exemplo, a colheita e também um moinho para triturar alguns grãos, além também, é claro, de contar com um forno, por exemplo, para poder ali assar alguns pães, enfim. Então, embora a agricultura de subsistência tenha sido a base da economia feudal, o comércio e o artesanato não desapareceram, então cuidado para não cometer essa confusão, tá legal? Vocês já pararam para pensar como que era a vida na Europa feudal? Então você tem ideia, por exemplo, de quem eram ali as pessoas que cultivavam a terra? Para quem, por exemplo, elas trabalhavam? Será que recebiam algum tipo de salário, por exemplo? Então quero que vocês observem nessa imagem que eu estou colocando na tela, e ela representa parte de um senhorio, propriedade senhorial, que já conversamos sobre isso. Então note nessa imagem que ela está dividida ali em pequenas faixas de terra. Então destinadas ali ao cultivo ou à criação de animais, e onde aparecem ali então alguns trabalhadores. E ao fundo, é claro, aparece uma grande construção. Um bispo do século XI, chamado Adalberon, ele resumiu em um poema a visão da igreja a respeito da sociedade feudal. Então esse poema fala o quê? Que havia ali os que oravam, ou seja, o clero, os que lutavam, ou seja, a nobreza e alguns aristocratas, e os que trabalhavam, os camponeses, ou seja, a sociedade era dividida nesse formato social, do clero, que orava por todos, dos nobres que lutavam por todos e dos camponeses que trabalhavam por todos. Tá legal? E também, segundo o bispo, essa estrutura social, ela refletia a ordem celeste, ou seja, ela era representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então mudar essa ordem social seria o mesmo que ir contra a vontade de Deus, e nesse período eles acreditavam muito nessa ideia. Então os senhores de terra formavam ali o grupo de leigos das áreas rurais, e nesse grupo haviam, por exemplo, ali os nobres, os grandes senhores e os senhores menores. Eles se dedicavam às atividades administrativas e militares e também, por exemplo, cuidavam da justiça e da vigilância dos camponeses. Nesse grupo, havia também os cavaleiros, ou seja, os combatentes armados que pertenciam ali toda essa aristocracia. Então, até o século X, só os vassalos mais importantes se tornavam cavaleiros. E já no século seguinte, a cavalaria ela se tornou uma instituição ligada a toda a aristocracia. E o ritual para ingressar nessa instituição, ou seja, na cavalaria, ela marcava passagem para a vida adulta desse interessado a ingressar na cavalaria. Então, por exemplo, ali um jovem dos seus 18 a 20 anos, ele recebia do senhor um golpe na nuca e as armas que fazia dele um integrante desse grupo. Você ia querer fazer o teste para participar dessa instituição?
Deixa aqui na seção dos comentários. Então, dando continuidade, a figura do cavaleiro no imaginário coletivo das pessoas se distanciou da ideia real, ou seja, tinha muito uma ideia de um heroísmo quase que sagrado. Tanto que quando surgiram os primeiros romances escritos ali nessa Europa medieval, as chamadas novelas de cavalaria, os cavaleiros, eles eram ali os protagonistas. Então, escritas em verso e também em prosa, as novelas adaptavam ali as antigas narrativas orais que abordavam os feitos heróicos e as guerras históricas, como por exemplo as conquistas de Carlos Magno e também as lendas do Rei Arthur, que tem até filme sobre isso. Então, as novelas de cavalaria apresentavam ali então um código de conduta, no qual se destacava o heroísmo, a honra e também a lealdade, que eram ali ideias da cavalaria medieval. Então também o cavaleiro, nas histórias, ele agia em defesa da honra e também da lealdade ao rei e à igreja, tudo bem? Já os camponeses, eles formavam o segundo grupo de cristãos leigos, e esse grupo era constituído por homens e mulheres em diferentes condições sociais, determinadas pela relação que tinham com a terra e os seus senhores. Entre os camponeses, havia ali os servos e os vilões, que eu vou comentar um pouco mais à frente sobre os vilões. Então, dando início aos servos, eles estavam presos à terra para o resto de suas vidas. Então, em troca disso, ele tinha proteção e o direito de usar a terra. Eles deviam cultivar ali, então, os lotes recebidos desses senhores que doavam essas terras e também as terras pessoais desse senhor. Além disso, esses servos executavam várias outras tarefas, como por exemplo, consertar pontes, construir edificações, entre várias outras coisas. Então, por meio da corveia, que era uma das obrigações desses servos, eles eram obrigados a trabalhar gratuitamente 2 ou até 3 vezes na semana na terra desse senhor, ou seja, trabalhar na terra desse senhor, cultivar esse alimento ali para esse senhor. Já uma outra obrigação, a talha, ela obrigava esse servo a entregar ao senhor cerca de 1/3 de tudo que ele produzia nesse manso servil, ou seja, nesse pedaço de terra que ele, entre aspas, ganhou desse senhor. E também, para finalizar essa parte das obrigações, havia a banalidade, ou seja, um tipo de taxação paga em produtos pelo uso ali, por exemplo, do forno, do moinho e de outras instalações. Então, por exemplo, se você usa uma ferramenta ou outro pertence desse senhor, você precisaria pagar por este uso mediante ali alguns produtos que você mesmo plantou, enfim. Então agora vamos conversar sobre os vilões que eu comentei um pouco mais acima. Eles eram ali camponeses livres que haviam adquirido ali pequenos lotes de terra. Mas com o passar do tempo, muitos cederam ali às pressões senhoriais e acabaram se tornando servos, ou seja, perdendo parte de sua liberdade. E também nessa estrutura havia um número reduzido de escravos, que trabalhavam ali principalmente nos afazeres domésticos dos castelos senhoriais. Agora entrando na parte sobre as cidades medievais, que tinham o nome ali de burgos, e nelas viviam que? Os burgueses. E é daí que vem esse termo burguês, que é muito utilizado hoje, tá legal? Esses burgueses, eles exerciam diferentes ocupações, mas em sua maioria eles vinham ali do meio rural e podiam ser servos fugidos ou até homens livres que dependiam dos senhores de terra. Então, com a crescente importância econômica das cidades a partir do século XI, surgiram novas atividades e novos grupos sociais. Então, por exemplo, mercadores, banqueiros, artesãos, açougueiros, também os estudantes das escolas instaladas nas catedrais e também nas universidades. Então, esses eram alguns grupos sociais formados no meio urbano. Agora, na comunidade cristã, o papel dos que oravam era muito importante, tanto no campo quanto na cidade. No topo da hierarquia eclesiástica estava o Papa, que muito se conhece, né? Que é o chefe da Igreja Católica. Então, entre outras atividades, o Papa tinha o poder de julgar os clérigos, fiscalizar ali as universidades, reconhecer novas ordens religiosas, cobrar, por exemplo, o dízimo e também estabelecer ali um modelo de conduta social, ou seja, um formato ideal que a sociedade deveria seguir. Então assim, ele se colocava acima de toda a sociedade. Uma outra camada dessa parte cristã era a camada do clero secular, que se dividia ali em 2 grupos, o alto clero e o baixo clero. Então vamos começar pelo alto clero. Ele era composto ali pelos bispos, responsáveis ali pelas dioceses, e os seus membros estavam no topo da hierarquia social, e em sua maioria era composto de pessoas nascidas nas famílias mais nobres dessa sociedade. E portanto eles tinham muitas terras e muitos poderes também. Agora, entrando na parte sobre o baixo clero, eles eram ali os parócos, assim que eram chamados os líderes da paróquia. Eles viviam frequentemente como camponeses mesmo, cultivavam ali a terra, eles atendiam ali alguns pobres e também alguns necessitados das vilas e regiões próximas dessa paróquia, tudo bem? Então, dando continuidade a essa parte do clero, havia também o clero regular, ou seja, era um grupo ali formado pelos monges cristãos que se afastavam do mundo para glorificar e servir a Deus. Eles viviam em mosteiros afastados das cidades
E, em geral, nesses locais havia uma grande igreja, algumas capelas, uma área para poder abrigar alguns peregrinos, doentes e pobres, além também, é claro, do claustro, que era a moradia dos monges composta ali por uma cozinha, dormitórios, enfermaria, refeitórios e, claro, alguns banheiros. Esses mosteiros também abrigavam grandes bibliotecas, e lá os monges copiavam e ilustravam obras antigas dos gregos, romanos, cristãos, e cumprindo assim um papel fundamental na preservação dos textos da antiguidade clássica. Então, com isso eu encerro essa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, uma sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!